especialista especializado nisso. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite do FIS, uma vez mais, para participar desse evento. É com um grande orgulho que eu compartilho a mesa de hoje sobre o tema rede de dados de saúde e o impacto que isso tem no nosso país. Nós estaremos, como foi comentado, com a doutora Gabriela Neves, que é psicóloga e especialista em informática em saúde, e com o Rogério Boros, que é graduado em engenharia elétrica e atua hoje na Microsoft, liderando as ações de transformação digital. Boa tarde. Boa tarde, doutor Eliezer. Acho que caiu o áudio aí. Vocês não estão me ouvindo? Agora sim, desculpa, talvez tenha cortado para mim. Eu estou ouvindo vocês bem. Gabriela, você nos ouve? Acho que a Gabriela não está conectada. Deixa eu só comunicar aqui. E a gente fica muito atento a essas mudanças e tentamos nos antecipar. Bom, vamos dar início então às nossas atividades do dia de hoje. Esse tema é realmente importante. Hoje, boa parte da civilização, ela trata desse tema de dados no sentido maior de que isso gere informações que auxiliem de alguma forma as nossas atividades. No setor de saúde, isso não é diferente. Temos uma série de desafios do ponto de vista de integração, de governança, de qualidade de dados, de segurança da informação. E como essa é uma pauta não só dos gestores, da liderança do sistema de saúde, mas, sobretudo, do usuário, que ao final do dia é quem possui esses dados e tem o direito ou não do seu compartilhamento, é fundamental a gente discutir dados aplicados ao sistema de saúde de uma forma bastante ampla, para que quem está acompanhando o FIS 21 tenha uma noção do impacto que isso tem nas nossas atividades dentro do setor de saúde. Hoje, tanto nas atividades ambulatoriais quanto hospitalares, é fundamental tanto o compartilhamento de dados, transformando isso em informações e, portanto, servir o nosso cliente, o nosso paciente dentro de uma rede assistencial. Então, nós começaríamos com o Rogério, que vai compartilhar conosco nos próximos 10 minutos um pouco da experiência que ele vem liderando na área de transformação digital e, obviamente, em governança de dados dentro da Microsoft. Obrigado novamente. Obrigado, doutor Eliezer. Quero agradecer aqui a iniciativa FIS, a toda a equipe aí que nos envolveu para essa discussão. O tema de rede nacional de dados na saúde ele é extremamente relevante. Eu acho até aqui que é um ponto que a gente vai poder... O Brasil já está tomando uma liderança, né, com a homologação aí da RNDS, com a Política Nacional de Informática e Informação na Saúde, publicada agora no fim de julho. E é muito bom a gente poder contar aqui com a Gabriela, assim, que eu acho que espero que ela volte aí, que ela caiu temporariamente, para ouvir um pouco a perspectiva, né, do lado do Ministério da Saúde e do DataSUS, do que eles estão fazendo. Eu vou comentar um pouco do ponto de vista da Microsoft, olhando o lado de tecnologia, né, cobrindo um pouco assim, se a gente fosse analisar quais as oportunidades e os desafios para a área de saúde destravar o valor dos sistemas de dados. Então, assim, talvez quebrando em alguns pontos, as organizações de saúde modernas, elas têm dados provenientes de uma infinidade de fontes. Você tem informação do paciente, você tem dado do time de cuidado, dados operacionais, dados de saúde populacional. E se a gente começar a quebrar isso um pouco mais, assim, de um ponto de vista mais macro, né, existem várias oportunidades. Entre elas, por exemplo, comparar os dados de paciente com os dados de saúde populacional e históricos médicos para compreender tendências mais amplas que afetam as populações de pacientes a nível nacional, ou até, no caso aí, a gente passou por essa pandemia agora, né, até nível mundial a gente entender esse tipo de informação. Então,
Aí existe um ponto que eu acho que mais para frente a gente pode conversar um pouco mais, é como que eu começo a criar padrões de Open Health, né? De dados que possam ser acessados por qualquer instituição, principalmente a área de pesquisa. Se a gente for entrar num nível mais específico, talvez não necessariamente da rede nacional de dados, mas na importância de criar uma cultura de utilização de dados na saúde, a gente pode fazer o uso de inteligência artificial para cruzamento de dados e empoderar o médico no diagnóstico. Então, a gente está caminhando agora para um momento que a telemedicina tem uma presença forte, né, também, e assim, as pesquisas indicam que os pacientes e também os médicos querem que isso permaneça para o futuro. Então, uma coisa, por exemplo, que é bem interessante é como que eu dou uma experiência melhor no contato entre o paciente e o médico. Então, a gente está aqui, eu podia estar fazendo uma consulta de telemedicina com o Dr. Eliezer e de repente, nesse ponto, né, Dr. Eliezer, eu comentando aqui que a gente podia ligar uma transcrição do áudio e sem que você como médico, né, e permita-me a licença de tratar como você como médico tivesse ali prestando atenção direta em mim, seja aqui ou seja no ambiente clínico, e essa informação toda, essa transcrição do que eu estou falando, do que o senhor está falando, fosse automaticamente para o prontuário médico eletrônico. E mais do que isso, vamos dizer que a gente chegue num passo que a gente já tem aí, em alguns casos, a gente já está fazendo em inglês, espero que esteja disponível em breve aí para português também, a possibilidade de você fazer uma análise semântica do que está sendo dito e integrar isso no prontuário eletrônico automaticamente, né? Isso é uma coisa transformacional e que pode facilitar a vida do médico e empoderar essa utilização de dados para apoio diagnóstico, que uma vez que eu fiz essa análise semântica e eu consegui identificar vários sintomas, por exemplo, eu falei aqui, estou com 38 graus de febre, e ele começa a adicionar esses sintomas, poderia dar uma probabilidade para o médico que aquilo se tratasse de dengue e não de Covid, ou sugerir exames que ele poderia analisar se fizesse sentido junto com toda a anamnese que ele está fazendo, tá? Se a gente olhar um nível um pouco mais, a gente falou nível macro, de uma visão olhando holística para o país, né, de um nível, por exemplo, específico, uma utilização de dados dentro da instituição, ou até trocando dados entre instituições, mas a gente também pode olhar para um nível operacional, que, embora o objetivo das organizações de saúde seja sempre atender os pacientes e fornecer os melhores cuidados, elas também podem gerenciar dados operacionais para manter suas instalações e garantir cuidados mais eficientes, ou seja, reduzir o custo que eles possam ter e, eventualmente, reduzir riscos com potenciais erros ou até procedimentos, né? E gerenciar tantas formas diferentes de dados, ela acaba, às vezes, requerendo uma infinidade de sistemas, né? A maioria deles, hoje, diferentes e não necessariamente interoperáveis. E embora os sistemas de prontuário médico eletrônico, de informações de dados, eles tenham dados estruturados, a gente está caminhando também para um cenário onde outras fontes de dados não estruturadas são necessárias. Então, você começa a ter informação de dispositivos, de sensores, dados de imagem, né, de exames radiológicos. A gente pode até falar de outra revolução que vai acontecer com a radiografia, com a imagem, com os dados de imagem, que vai ser a holografia, utilizando os dados de imagem, mas também sistemas de voz, chatbot, exame laboratorial. Então, se você começar a pensar em cruzar tudo isso, que não necessariamente é uma fonte de dados estruturada, e tentar tirar insights, isso aí é bem complexo. Sem falar que a maioria dessas instituições, né, elas acabam, às vezes, utilizando sistemas, ferramentas diferentes, e é interessante ver como que a gente pode criar uma visão consolidada do paciente enquanto ele migra de um provedor ou de outro, como é que eu posso reutilizar informações, trocar dados entre eles, né? E aí vai um grande desafio, que é a questão da conexão dos sistemas legados de informação. Tem um estudo, eu esqueci agora o provedor desse estudo, mas eu posso mandar depois aí no chat para quem tiver dúvida. Ele fez uma análise assim de
é uma pesquisa que descobriu que menos dos 35% dos provedores de saúde que sejam do mesmo grupo relatam trocar dados entre eles, né? Às vezes hospitais afiliados e tudo. E quando isso cai para organizações fora do mesmo grupo, isso cai para 14%, quando não são grupos afiliados, né? Então, isso é uma oportunidade agora que está acontecendo e uma grande revolução no mundo com a entrada do FHIR, né, o Fast Health Interoperability Response, que é um padrão que tem sido utilizado em escala para a interoperabilidade de dados. E aí parabenizar já o DataSUS antecipadamente por ter adotado, né, esse padrão, e eu não quero entrar no que a doutora Gabriela vai falar, mas por ter adotado isso aqui no Brasil, né, isso é muito significativo e pelas diversas possibilidades que eles trazem, né, que antigamente com o HL7 ele era um pouco mais de sistemas antigos, Clinical Document Architecture, era um pouco mais complicado, né, de você ter integração, o que acabou limitando significativamente o acesso a dados na saúde e, quem sabe, até a aplicação de inteligência artificial. Nesse caso, que eu vejo já com a iniciativa dada pelo DataSUS de criar uma rede nacional de dados na saúde, e assim, outras iniciativas no mundo, como Health Data Gov e outras de dados abertos, né? Porque tem dois lados. Uma coisa é o dado aberto na saúde, a gente vai poder falar um pouquinho mais disso aí. Outra coisa é a informação específica do paciente e que ele tenha a portabilidade à medida que ele muda de provedores, sejam provedores da área pública ou privada, sejam exames que ele faça na área pública ou privada, e como é que eu consigo fazer com essa portabilidade de informação chegue à ponta àquele médico que vai efetuar o tratamento com consentimento desse paciente, né? Então, isso é o grande desafio, e eu acho que é o mais interessante, e para isso, para o ponto de dados abertos, né, que é outra coisa que eu acho que é interessante a gente tocar, existe muita oportunidade no Brasil. Hoje, acho que um estudo da Distrito, que olha muito health techs no Brasil, já apontou mais de 973 health techs. O Hospital Albert Einstein, através da Eretz-Bio, tem muitas, né, é bem interessante, é um grande investidor nessa área, e certamente a possibilidade que a gente venha a ter dados abertos vai permitir muito mais inovação no setor e muito mais transformação. Acho que eu falei aí uns 10 minutos já, vou dar uma parada aqui para complementar depois, tá? Muito obrigado, Rogério. Que bom tê-la de volta, Gabriela. Palavra sua. Ficou bem... Olá, boa tarde. Vocês estão me escutando bem? Estamos escutando bem. Boa tarde. Desculpe que no início eu tive um probleminha aqui bem na entrada mesmo do início da apresentação. Então, boa tarde a todos. Eu sou Gabriela Neves, eu sou da Coordenação de Inovação em Sistemas Digitais do Departamento de Informática do SUS, Ministério da Saúde. Queria agradecer enormemente em nome do diretor Merched e da coordenadora geral Juliana Zinade pelo convite, né, o DataSUS, para participar desse evento e falar um pouco aí sobre a Rede Nacional de Dados em Saúde. Sinto muito honrada por participar desse evento com uma riqueza de conteúdo e de pessoas tão importantes. Bem, a rede, ela foi instituída em portaria ministerial em maio de 2020. Ela faz parte do programa federal, que é o programa Conect SUS, né? A rede é um componente estratégico deste programa, junto com o programa do Informatiza APS, que é a informatização da atenção primária à saúde. E, basicamente, a Rede Nacional de Dados em Saúde é a plataforma nacional de inovação, informação e serviços digitais de saúde. É a plataforma de interoperabilidade, é a plataforma nacional, né? Pela primeira vez a gente conseguiu ter um repositório com que a gente conseguisse trocar informações e dados de saúde. A gente reitera bastante que não é simplesmente mais um sistema de informação, mas um grande mecanismo para conectar qualquer sistema de saúde e conectar diferentes atores e diferentes tipos de dados
de saúde em todo o país. O programa Conect SUS, né, um programa do governo federal, ele materializa o que a gente publicou recentemente, que é a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil. E dentro deste documento, que tem uma visão aí de 8 anos, o documento traz a visão estratégica, que é reconhecer e estabelecer a Rede Nacional de Dados em Saúde como essa grande plataforma nacional de compartilhamento de dados, né? Potencializando essa troca de informações em toda a rede de atenção em saúde, seja ela pública ou privada, e com um grande objetivo de permitir a continuidade e transição do cuidado. Para a disseminação desses dados, né, a gente tem hoje o que o cidadão mais utiliza e conhece tem sido o Conect SUS Cidadão, que é disponível tanto em aplicativos, nas duas lojas, e na versão web. Hoje a gente tem disponível para o cidadão resultados de exame de Covid, a carteira de vacinação digital, o certificado nacional de vacinação, né, após o envio dos registros de vacinação Covid, medicamentos dispensados pela farmácia popular e os últimos 2 anos de informação de internação. E alguns outros serviços oferecidos de caráter mais informativo e orientativo do SUS. A gente tem também a outra interface, que é o Conect SUS Profissional, que é a interface de acesso a esses dados de saúde pelo profissional. Então, hoje, a atenção primária, o eSUS, o prontuário eletrônico do cidadão, que a gente chama de eSUS APS, lá na atenção primária, ele já conta com um botão de acesso ao Conect SUS Profissional. Então, o profissional consegue acessar todo o histórico clínico do cidadão, né, com esses dados que estão populando a nossa rede nacional de dados em saúde. Então, qual é a grande estratégia, né, da rede nacional? É fortalecer a cultura de compartilhamento de dados em saúde de forma ética, segura, utilizar a base de dados do próprio Ministério, que há tantos anos a gente coleta essas informações e armazena essas informações para devolver esse acervo digital de dados em saúde à população brasileira, criar mecanismos para divulgar padrões de mensagens, né? Então, com a RNDS, a gente estabelece alguns padrões e a gente estabeleceu o padrão de interoperabilidade que foi colocado aí pelo Rogério, que é o FHIR, né? Que tem sido o padrão e que a gente tem conseguido capacitar profissionais e estabelecer esse padrão como um padrão muito importante, muito fácil de fazer a troca de documentos clínicos e a troca de mensagens de informação em saúde, e adotar essas taxonomias já existentes, né? Ontologias e terminologias já criadas e mundialmente estabelecidas. Então, hoje, a RNDS, ela integra milhões de doses, né, registros de aplicação de doses de vacinação e milhões de exames de Covid-19 realizados por laboratórios públicos e pela rede LACEN de laboratórios públicos e pela rede privada. Então, hoje a gente tem mais de 280 milhões de doses de vacina, então são mais de 80 milhões de registros de vacinação, e mais de 140 sistemas terceiros integrados à RNDS. Então, não é só o sistema de informação disponibilizado pelo Ministério da Saúde, amplamente conhecido, que é o CIPNI, né, que é do Programa Nacional de Imunizações, mas também tem outros sistemas que foram adotados pelos estados e municípios pelo Brasil afora. E mais de 40 milhões de resultados de exame COVID, que fruto também da integração com laboratórios privados. Hoje a gente tem mais de 390 laboratórios clínicos conectados à RNDS.
Bem, o Conect SUS hoje ele disponibiliza o certificado de vacinação, que tem sido o grande uso atual do cidadão, né? A gente teve aí um boom de downloads do aplicativo, mas a gente tem uma perspectiva aí de um super app, né? Trazendo várias funcionalidades. Então, para o ano que vem, essa será a nossa grande novidade, aumentar o acervo de dados disponíveis da rede e de orientações técnicas de saúde ao cidadão também, para que esse aplicativo seja reconhecido como grande valor para o cidadão. E essa é o que eu queria trazer hoje, né? A rede, ela é a visão estratégica da saúde digital para o Brasil, mas a gente está começando, a gente está pavimentando ainda a estrada dessa nova perspectiva de saúde digital. Estamos no início, mas com uma perspectiva muito promissora e de devolução de informações ao cidadão, pensando aí nesse grande paradigma que a LGPD traz do titular de dados de informação. Agradeço o convite. Não sei se eu corri um pouco, mas estou à disposição para trocar e responder as perguntas. Muito obrigado, Gabriela. Tempo perfeito, não correu, não, foi muito clara e detalhou bastante bem a importância da rede hoje. A gente não recebeu nenhum questionamento da audiência e eu começaria para ouvir um pouquinho de vocês, e o Rogério tocou nesse ponto no início, né? Hoje, o usuário, seja ele quem for, né? Nós, obviamente que estamos falando aqui de usuários do sistema de saúde, mas o cidadão, ele compara a conectividade, ele compara capacidade de utilização de um sistema, seja ele qual for, né? Eu posso estar falando de varejo, eu posso estar falando de sistema financeiro, eu posso estar falando de saúde. Qual seria a contribuição de prestadores, de vocês, na liderança desses projetos, para que essa experiência, né, foi tocada aqui na questão do Open Health, das pessoas realmente se empoderarem desses dados e terem a real percepção do que significa isso do ponto de vista da gestão da sua própria saúde, né? Um pouco do que a gente faz quando a gente quer comprar alguma coisa ou uma transação financeira. Por que as experiências são diferentes? Por que o acesso é diferente, na visão de vocês? E como é que a gente pode destravar esse processo? Obrigado. Eu não sei se a doutora Gabriela quer começar explicando do ponto de vista da visão do app do Conect SUS. Eu posso dar uma visão independente disso aí, né? Olhando do ponto de vista do que está acontecendo de transformação acho que na expectativa do paciente. Faz sentido ou a senhora quer começar, doutora Gabriela? Pode começar. Uhum. Legal. Eu acho que primeiro lugar aí do que a gente está falando, a gente tem que olhar como que a gente quer, o que a gente quer ter no centro de qualquer estratégia que vá ser levada ao paciente, tá? Seja ela oferecida por um grupo de saúde privado, seja ela oferecida pelo Sistema Único de Saúde, seja ela, inclusive, permitindo essa interoperabilidade, que eu acho que é o passo da Política Nacional de Informação e Informática na Saúde, nesse sentido, e eu acho bem positivo. Então, assim, definida a forma de aquisição e gestão de dados e os padrões de interoperabilidade, de segurança e de compliance, aí você pode pensar em que outras regras eu vou criar para utilização da população, aliás, da população, vou dizer o seguinte, na verdade, de todos os entes envolvidos no sistema de saúde, que aí vai a população dos médicos, psicólogos, as outras pessoas que necessariamente precisem ter acesso àquele histórico médico, e, eventualmente, até de como vamos fazer a aplicação de métodos como inteligência artificial e outras coisas, quais as regras e parâmetros de fronteira aí que a gente vai definir.
Então, assim, do nosso lado, a gente procura se basear em alguns pilares principais. Então, o que a gente pode dar aos pacientes um acesso de autoatendimento e mais poder para gerenciar a sua saúde, seja ela no atendimento público ou privado. Isso é a primeira coisa. Como que a gente pode pensar nesse sentido? Daí, como criar programas de gestão de atendimento para se conectar com os pacientes e aumentar a produtividade pessoal. Como melhorar a excelência operacional desses resultados. Olhando esses pontos aí, a gente pode começar a fazer um desenho da experiência em cada um. E tudo tem que ser construído com o resultado desejado, com assim, a visão de fornecer uma melhor experiência para o paciente, de fornecer melhores percepções que geram mudanças positivas para isso. Então, eu acho que o app do Conect SUS, eu sou usuário, tá? Acho muito feliz de ter já o meu certificado de vacinação e tudo. Eu acho que muito interessante foi essa integração. Estou impressionado aqui com os dados que a doutora Gabriela passou, da quantidade de laboratórios conectados, tá? E do nosso lado, o que a gente busca é permitir que essa conexão ocorra com os padrões de mercado. Então, se eu vou trabalhar, hoje o que está lá são dados dos exames, testes laboratoriais e vacinação. Mas quando a gente começar a pensar em exame radiológico, a utilização de padrão DICOM, como isso vai ser feito, o que vai ser utilizado lá. Outra coisa que eu acho que é extremamente relevante é pensar no seguinte: não necessariamente vai ser muito complexo a gente chegar num padrão, um modelo comum de dados no Brasil para a área de saúde. Mas a gente tem uma oportunidade, que acho que é o que eu comentei antes, até eu falei de Open Health, Dr. Eliezer, é o seguinte: eu acho que a gente tem uma oportunidade de unir o setor privado e o setor público no Brasil, que já está tomando essa iniciativa da RNDS. Por sinal, um abraço aqui ao Jackson Barros, né, que foi um grande idealizador disso aí, um verdadeiro lutador nesse sentido. Se a gente pensar em criar um modelo único de Open Health para o Brasil e que a gente comece a utilizar isso nessa visão do que vai acontecer dentro da RNDS e que isso também possa vir a ser integrado para essas health techs e para os grupos privados existentes, talvez a gente consiga alavancar mais resultados futuros. Então, assim, é muito difícil explicar exatamente o que precisaria ser feito em cada um, mas é muito importante a gente definir o que são esses padrões básicos, né? O que a gente vai definir como padrão de interoperabilidade, eventualmente um modelo comum de dados e as experiências que a gente quer fornecer. E, por último, eu acho que o Brasil já tem também um passo muito positivo em relação a isso, que é a utilização da Lei Geral de Proteção de Dados e uma plataforma e um modelo de consentimento em que esse dado de saúde trafegue de um lado ao outro. É muito importante, e aí a gente pode entrar à parte nesse lado, as preocupações que a gente tem que ter com segurança e privacidade, porque um dado de saúde ele é mais crítico que um dado financeiro. Tá? Então, assim, dando uma visão geral, eu acho que é isso. Aí, do ponto de vista de user experience, a experiência final, cada um, na sua capacidade de investimento, vai querer dar alguma coisa diferente. Então, posso querer dar um chatbot de triagem que vai facilitar o meu check-in no hospital, já autenticando meus dados, plano de saúde, outras informações, ou já ou quem sabe, para o serviço público, para uma unidade básica de saúde, que me permita fazer o agendamento, né, sem ter que ligar, sem ter que fazer nada, e agendar um atendimento em alguma unidade básica de saúde. Essas experiências todas vão ser desenhadas de acordo com a capacidade de investimento e a capacidade de gestão de cada ponta. Mas se a gente conseguir criar a base da pirâmide, né, fazendo aqui uma associação ao FIS, né, que está utilizando o modelo egípcio, né, nessa base da pirâmide, se a gente definir como vai ter a interoperabilidade de dados, então tudo isso, essas inovações vão acontecer. Excelente. Obrigado, Gabriela. Bem, eu percebo que a gente está entrando
numa era, né, de que o paciente está tendo cada vez mais autonomia e ele tá cada vez mais parte do processo de cuidado e de saúde, né? É um processo ainda gradual, muitos cidadãos, pacientes ainda não têm consciência de quão rico, né, de tão valioso é o seu dado de saúde e o quão é importante ele ter consciência disso e saber que ele tem gestão sobre esses dados, né, que ele tem autonomia e que essas informações e que esses dados estão sendo trafegados e que podem ajudá-lo no seu processo de cuidado, né, e no processo de recuperação mesmo de saúde. Então, acho que ainda é gradual. Com a experiência do Conect SUS, do aplicativo, a gente percebe o quão carente o cidadão é para entender fluxo e informação. A experiência que a gente teve com a vacina de Covid, né? Antes da Covid, ninguém se importava muito com o fabricante daquela vacina, né? Com o nome daquela vacina. Então, a gente viveu uma experiência muito interessante de discutir qual é o nome que a gente vai disponibilizar do dado, né? É o nome comercial? É o nome popular? É o nome do fabricante? Enfim, tudo isso mudou muito. A Covid mudou muito a própria concepção de terminologia e de como apresentar para o usuário, porque a gente sempre esteve muito acostumado a apresentar a informação para o profissional de saúde. Ele era o principal ator ali, né, que precisava receber aquela informação e tomar alguma atitude. Agora a gente tem que pensar no cidadão e é muito diferente, é uma perspectiva muito diferente do profissional de saúde. Então, acho que aos poucos o cidadão está tomando essa consciência. A gente tem investido muito na experiência do usuário, como o Rogério colocou, na UX, na experiência de interface também, para que a gente acha que às vezes é óbvio uma jornada, ou um fluxo, ou um botão, e às vezes não é. Às vezes um texto informativo não é tão esclarecedor. Então, a gente tem pensado muito em acessibilidade, a gente tem pensado muito em vulnerabilidade social e digital para acesso a essas informações. A gente está tendo muito esse olhar e esse cuidado para que o cidadão tenha essa consciência do quão importante é o dado de saúde, né? E que ele precisa proteger, se resguardar e também usar de forma eficiente, né, para ele próprio. Bem, quando o Rogério colocou de dados mínimos, né, o que a gente percebe, assim, até trabalhando com suporte, né, ao usuário, é que quando ele percebe que tem um aplicativo que vai ter as informações dele, ele fala assim, eu quero tudo, né? Eu quero todo o meu prontuário aqui dentro. Eu quero ter acesso aos dados da minha cirurgia de 5 anos atrás, né? Então, assim, também talvez a gente não consiga nunca devolver esse tudo, né? Ou que essa expectativa, mas um mínimo relevante a gente precisa devolver, né? A gente precisa oferecer para o cidadão. E isso eu acho que é o grande exercício quando a gente cria modelos de informação, quando a gente troca dados, a gente vai trocar os dados mais relevantes, né? Então, acho que essa perspectiva, muito boa lembrança do Dr. Jackson, ele realmente foi um mentor, né? Foi quem nos motivou cotidianamente, diariamente, para a RNDS funcionar e ver o dado e ter qualquer funcionalidade no aplicativo Conect SUS é uma grande vitória e ele faz parte dessa história como um grande parceiro e idealizador de tudo isso. Muito legal. Muito obrigado pelos dois comentários. Vocês tocaram por algumas vezes na questão de privacidade e desse fenômeno que ainda nos acompanha, que é a pandemia da Covid-19, né? O ano passado, eu lembro que a Coreia do Sul utilizou, através da testagem
e do rastreamento de celulares, ela pôde criar uma rede de contatos de casos positivos de SARS-CoV-2. De quem é esse dado, no ponto de vista de vocês? Porque, de alguma forma, eles foram acusados, né, entre aspas, talvez não seja a melhor palavra, mas de cercear os contatos das pessoas e invadir essa privacidade. É claro que era um regime de exceção, era um momento de exceção da pandemia. Nós estamos evoluindo para isso, isto é, nós seremos acompanhados nos nossos momentos, tanto pelo lado bom, no caso de um possível isolamento para evitar que a rede de contágio se espalhe, mas também tem o lado da invasão da privacidade. E como o Rogério lembrou, dados de saúde, eles são muito mais sensíveis que dados financeiros. Queria um pouquinho da visão de vocês de privacidade, propriedade de dados e até onde que vai esse limite entre, por exemplo, um órgão de saúde e a nossa vida privada. Podemos começar agora com a Gabriela. Tá certo. Bem, sempre quando eu penso no limite, quando é uma pergunta assim, com impasse entre a saúde pública, a saúde coletiva, né, e a saúde individual e privada, né, que entra na questão privada, eu acho que eu acredito que o limite sempre tem que ser ético. E aí a gente tem muita consciência de quais princípios éticos a gente está falando e que a gente está pondo como dando predominância, né? A gente vai dar predominância ao princípio da autonomia ou da justiça social ou do interesse coletivo. Eu acho que isso tem que estar bem claro. Então, a informação de Covid, né, que é a pandemia e que impacta tanto na saúde global, na saúde coletiva, eu acho que todo o governo ou qualquer instituição tem que se posicionar eticamente, né? Em qual princípio a instituição se apoia para decidir, né, qual interesse vai prevalecer. Então, eu posso dar um exemplo do próprio DataSUS, né? A gente, sim, tem um decreto de compartilhamento de dados, né, de vacinação, de dados, enfim, de qualquer dados entre órgãos federais. Lógico, por se tratar de dados de saúde, o gestor de saúde ele tem autonomia para definir critérios de como esse compartilhamento vai ser dado e de definição se aquela informação pode ser ou não compartilhada. Quando é bem embasado a finalidade, a justificativa para acesso a essas informações e que está bem estabelecida, justificada no decreto para compartilhamento de dados, isso dispensaria, né, o consentimento individual. Então, tem um interesse maior, que é planejar o retorno ao trabalho seguro. Qual é a finalidade por trás do acesso a essa informação, né? Então, a análise do objetivo do acesso e da finalidade, a hipótese de tratamento de algum dado, é o que deve ser relevante e deixar bem claro qual o princípio ético que está sendo levado em consideração. Eu achei muito bom. Achei a pergunta bem interessante. Eu vou sair do seguinte: eu acho que saúde é um setor bem regulado e a gente tem que seguir os padrões especificados em cada país, e aí os aspectos políticos ou regulatórios eu não vou cobrir na minha resposta. Espero que eu não cubra esses aspectos. Eu vou tentar dar uma visão de um lado um pouco diferente, que é do que a gente pode fazer na tecnologia, né? E aí eu acho que eu queria só separar em duas coisas. Uma é no dado que eu, paciente, ou eu, médico ou provedor de saúde, vou compartilhar com consentimento e com identificação da pessoa. Então, esse é um dado que eu preciso garantir já pela Lei Geral de Proteção de Dados, e acho que eu ia até com todo o processo que o DataSUS já está fazendo, que é você ter o consentimento para compartilhamento do dado. Essa é uma coisa que eu acho que é importante a gente separar.
O outro é o seguinte, como que a gente pode aproveitar, e aí por isso que eu estava falando, tem dois lados, né, de open Health Data e Open Health, né? Open Health seria a minha portabilidade entre os outros sistemas, onde eu vou ter essa parte de consentimento também. Muito parecido, quem escreveu um artigo bem interessante sobre isso foi o Guilherme Hummel, que é um grande aí, editor no segmento, bem interessante fazendo a comparação com o Open Banking, né? Do Open Health e Open Banking. Ele é o coordenador científico da Hospitalar Hub, então ele fez um artigo agora em outubro bem interessante sobre isso. Do outro lado está no seguinte, eu quero começar a ter dados abertos, e esses dados abertos da seguinte forma, eu vou anonimizá-los, não conseguir identificar de qualquer forma, e aí utilizar soluções que eu permita ler o documento e anonimizá-lo de informações que possam identificar a pessoa, e isso aí estar disponível para todos os grandes grupos, públicos ou privados, para pesquisa, para melhoria de diagnóstico, para treinamento de modelos. Isso é uma grande oportunidade, inclusive, talvez até, e por que não, tá? Não só para as instituições privadas, mas até para o governo, de monetização junto a grupos que estão desenvolvendo nova biologia molecular, novos medicamentos. A gente teve aí essa briga muito rápida, né, por trazer uma vacina, por trazer medicamentos e dados, e esses dados que permitam identificar efeitos colaterais e outras coisas mais, são extremamente relevantes para acelerar o processo científico, mas eles também podem ser interessantes para a inovação no setor, para trazer coisas diferentes. Eu vou comentar aqui, por exemplo, um exemplo da Tech Trials. A Tech Trials é um parceiro da Microsoft, que trabalha principalmente com Business Intelligence, utilizando dados abertos. Então, ela lê vários dados abertos da área de saúde, e eles, pegando aqui um exemplo dele lá de artrite reumatoide, e com todo o disclaimer que eu não sou médico, né, o Dr. Eliezer pode me corrigir no que eu falar aqui, mas eles fizeram a artrite reumatoide, ela é uma doença autoimune inflamatória crônica que afeta as articulações, e ela impacta mais de 150 mil casos por ano no Brasil. Como que ele conseguiu criar todo um processo de visualização para você entender a distribuição desses casos em faixa etária, em gênero, qual é a predominância maior, que ele mostra nesses dados aí, por exemplo, uma predominância, a incidência no público feminino, na faixa de 56 a 60 anos, e aí, ele, dentro desses dados diversos que ele conseguiu ler, quebrado por a visualização, inclusive regional, consegue fazer até uma predição futura de casos. O que aquilo pode ajudar? Por exemplo, pode ajudar uma Secretaria de Saúde a fazer planejamentos de ações e medicamentos para evitar, retardar a progressão da doença. Então, são coisas que são dados públicos e abertos, eu não identifico quem é, mas eu consigo dar uma visão para que sejam tomadas iniciativas a nível global no país, políticas nesse setor. Isso deve ser olhado com bons olhos e não deve ser evitado. O que deve ser evitado, sim, é qualquer risco a acesso e segurança. Aí, nesse aspecto, a gente se preocupa muito do lado da Microsoft em ter 3 pilares fundamentais, tá? Que um é confiança na utilização de dados, e é que quem estiver utilizando os dados, e do lado da Microsoft, aí eu vou só comentar como que a gente leva isso do nosso lado, não porque, mas a gente busca, à medida que tudo está indo para a nuvem, tá? É muito importante que vocês tenham confiança e que qualquer o usuário, seja uma empresa privada, seja o governo, seja quem estiver utilizando, possa ter confiança que os dados não são utilizados para monetização. Os dados são seus e criptografados para uso próprio, e que vocês têm todo o controle de como vai ser utilizado, dentro da política estabelecida pela empresa ou pelo país. Então, isso é um ponto fundamental, seja quem for o provedor, tem que ter confiança na utilização de dados. A outra é que a gente está começando, o dado de saúde, ele é crítico. Então, ele sendo crítico, você tem que ter escalabilidade
de acesso e também resiliência. Então, ele não pode faltar, eu não posso faltar o meu exame de imagem, faltar o acesso ao exame na hora que o paciente está ali num momento crítico cirúrgico, eventualmente, tá? Eu estava até falando aqui, por exemplo, que uma coisa que eu gosto sempre de falar e repito aqui, o mesmo impacto que o exame radiológico teve na diagnóstico, a holografia vai ter na cirurgia. Porque é impressionante, não vou entrar nesse aspecto, mas o cirurgião que puder acompanhar o exame radiológico sobre o paciente ali naquele momento que ele está ali na sala cirúrgica, e ele conseguir ver sobre ele os cortes diversos naquele paciente, é uma experiência espetacular. Já está acontecendo no mundo, e, por exemplo, numa hora como essa, eu não posso me dar o luxo que o sistema não conseguiu acesso às imagens radiológicas. Então, tem que ter resiliência no uso, confiabilidade e escalabilidade, porque a gente começa a falar de dado de saúde, por mais que o dado financeiro, por exemplo, seja um dado que você tem milhões e milhões de transações, elas normalmente são pequenas. É uma informação pequena de texto. O dado médico, ele envolve talvez até todo o teu histórico, todo o teu prontuário, tem exames de imagem, várias coisas. Então, o volume, ele não tem a mesma quantidade de transações, mas o volume das transações são significativos, né? E aí, por último, é a questão que a gente já tocou aqui, que é o do ponto de vista de segurança, né? O investimento em soluções para cyber defense são muito significativos. A Microsoft, ela investe mais de $1,5 bilhão por ano só em pesquisa e desenvolvimento na área de segurança, e a gente se preocupa em ter todos os certificações, certificados mundiais em todas as áreas, em especial na área de saúde, como é uma área muito regulamentada, que a gente também tem essas certificações nesse setor. Por quê? Para garantir justamente a proteção desse dado, um vazamento e até um ataque cibernético, por exemplo, a um hospital ou algum órgão, instituição de saúde, pode causar morte, perdas de vidas. Ele não é só uma perda financeira, ele pode causar perda de vidas. Então, o aspecto de segurança de acesso a dados e também a proteção cibernética, ela é fundamental em qualquer discussão que a gente tenha nesse sentido. Acho que era isso. Não sei, posso tentar complementar, mas essa era a visão. Super claro. Obrigado. Bom, a gente está se aproximando do final, né? Eu teria aqui várias e várias perguntas. Você tocou num aspecto de monetização, né? É muito frequente hoje esse tipo de discussão. Recentemente, há 2 dias atrás, uma empresa de genética norte-americana divulgou que utilizaria a base deles para alavancar pesquisa e desenvolvimento em edição genética, né? E isso fez com que as ações da empresa subissem enormemente, né? E aí, se você pensar ao final do dia, os dados que eles estão usando para sua própria valorização são dos seus clientes, né? Então isso é algo bastante complexo. Para fechar, em 1 minuto e meio, cada um de vocês desse um horizonte otimista aí para quem nos ouve, né, quem nos assiste. O que nós queremos muito como líderes da saúde é que a gente melhore a eficiência do sistema, né? Países vêm tentando cada vez mais vencer essa questão do desperdício e da falta de eficiência dentro do sistema, o retrabalho. Não existe conexão entre os diversos atores e prestadores, vocês já destacaram isso, né? Na visão de vocês, qual seria o grande movimento aqui no Brasil para que essa interoperabilidade, esse compartilhamento de dados fizesse a gente, pelo menos um pouco, né, avançar na utilização correta de dados e evitar ou diminuir esse desperdício, que ele é muito claro e vem sendo quantificado em milhões e milhões de reais, né? Então, numa resposta breve, qual é o caminho ou o próximo passo que isso avance? Gabriela? Eu perdi o finalzinho, que o som ficou um pouquinho baixo, mas eu acho que eu entendi qual seria a palavra, né, para a interoperabilidade de dados para evitar o desperdício, né, enfim, eu acho que a interoperabilidade ela ajuda muito na forma de
da lógica de faturamento, que hoje a gente conhece bastante o SUS, e de dar valor à assistência, à atenção à saúde, né? Então, toda a lógica de como a gente gera valor ou como a gente cobra, né, uma assistência à saúde, ela está sendo modificada, e os dados e a troca de informações poderá auxiliar muito nessa nova perspectiva de incentivo financeiro, de faturamento, de retorno, e, claro, a gente vai evitar novos exames. Imagina um profissional da atenção primária conseguir o histórico de um cidadão que teve acesso, né, que teve, na verdade, um histórico de internação hospitalar, que ele não teria acesso a essas informações em nenhum momento, porque são sistemas e são redes de atenção diferentes, né, fazem parte de locais diferentes. Ele não teria, talvez, essa informação tão fidedigna e pudesse, e talvez mandasse esse cidadão repetir novos exames e gastar novamente o equipamento e os serviços do SUS, né? Então, com certeza, a gente trocando essas informações entre a rede de atenção à saúde, a gente com certeza evita desperdício e a gente economiza, né? A gente consegue fazer com que o custo de saúde, gente, eu tô com a palavra aqui, mas o financiamento da saúde pública seja bem utilizada, né? A gente tem um exemplo em Alagoas, quando o primeiro médico acessou os dados de saúde, né, lá em Alagoas, de uma paciente. Ele atendia essa paciente há muito tempo, era o médico da atenção primária, e ele descobriu ali naquele contato no Conect SUS que aquela era uma gestante, que aquela mulher já tinha sofrido internação por questão de aborto, né? E ele falou, poxa, ela nunca me falou sobre isso. E essa informação é muito relevante para eu dar andamento aqui à condução do pré-natal, né? Então, foi assim, emocionante para nós, assim, porque foi o primeiro acesso ao Conect SUS, e foi justamente com essa paciente que ele teve acesso a uma informação tão relevante. Então, a gente vê aí o quanto pode beneficiar a saúde como um todo. Muitíssimo obrigado. Fantástica a história compartilhada, doutor Gabriel. Eu até por acaso, é bem interessante, eu estou com algumas aqui, eu vou compartilhar alguns casos de paciente, outros não aqui, não, mas olhando o lado privado, não público, mas acho que ele extrapola para essa mesma coisa, né? Tudo que a gente puder fazer na área pública, o pagador somos nós, somos os impostos. Que a gente fizer na área privada, a gente acaba sendo, o Brasil praticamente mais de 80% da população atendimento quase exclusivamente público, né? Quase exclusivamente pelo SUS, e a gente tem a saúde suplementar cobrindo aí os outros 20%, que ainda chega a ser híbrido em alguns casos, né? Então, mas olhando aqui, eu tenho acho que 2 exemplos interessantes no que o senhor perguntou, doutor Eliezer, que é o seguinte: como que a gente vai trazer o benefício, né? Então, vou dar aqui a Fullerton Health, que é uma das principais prestadoras de saúde na Ásia. Ela usou, né, consolidando análises clínicas para salvar vida e dinheiro para mais de 10 milhões de pacientes. O que ela conseguiu? Ela utilizou análise operacional nos dados e machine learning, e com isso desenvolveu um programa para doenças crônicas, né, que ele conseguiu reduzir os custos para os pacientes, tá, em 60%. Então, o que foi o detalhe dele? Foi um detalhe específico de redução para o custo para o paciente. É um ponto. Tá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, o St. Luke Health Partners, eles fizeram basicamente uma sintetização de dados, né? Sintetizaram os dados históricos e os dados em tempo real dos registros médicos eletrônicos dos pacientes, reembolsos, dados de laboratório para desenvolver um índice assim estratificado por risco. Com isso aí, utilizando inteligência artificial, eles analisaram 400 milhões de dólares em transações durante 12 semanas e conseguiram ter uma economia
de 20 milhões de dólares. É muito significativo, 5% de economia só por você fazer uma sintetização de dados históricos e cruzamento de dados antigos. Um outro bem interessante, do Shanghai Children's Medical Center, eles criaram um repositório de dados clínicos. Eu falei um benefício para os pacientes, outro benefício para a economia do hospital. Agora esse aqui é bem interessante. Eles criaram um repositório de dados clínicos que ajudou a reduzir os erros médicos em 11%, diminuir o tempo médio de permanência em 3%, e evitar o trabalho dobrado em 5%. E com isso tudo, eles conseguiram aumentar a receita em 10%. O que é isso tudo? Se fosse um hospital público, ele estaria economizando em várias outras coisas, trazendo benefício, porque o erro médico é um problema, né? É um risco para o hospital, para o médico, obviamente, plano de saúde, e para o paciente, que no final de tudo, quem quer sofrer um erro médico? Ninguém, né? Então, assim, são vários casos que a utilização de dados ela vai trazer benefícios. E aí, obviamente, estamos falando aqui de casos individuais, mas vamos pensar isso na propagação desse dado numa rede nacional de dados na saúde, que é justamente o que a doutora Gabriela estava comentando, em que o médico agora, eu fui atendido no hospital A, vou dizer aqui, e por acaso ele conseguiu ver um histórico meu de um hospital B no passado e que influencia nessa informação atual. Certamente isso vai reduzir erro, vai dar melhor resultado. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa inevitável, a gente tem que pensar em como fazer, e eu acho que o que a gente pode fazer no Brasil, que a gente pode, inclusive fica a proposta aqui da gente começar daqui um grupo de uma iniciativa aberta de inovação em Open Health, de um padrão envolvendo o governo, envolvendo os grandes entes privados, os provedores de solução, porque o Brasil pode criar um modelo que pode, de repente, servir para toda a América Latina e trazer muita inovação no setor, na indústria, nesse segmento. Então, eu acho que a gente tem que ter esse protagonismo, seguindo o grande exemplo aí que já foi dado com a criação da Política Nacional de Informática e Informação na Saúde e a RNDS. Eu acho que esse é um outro ponto que a gente tem que considerar. Sensacional. Muitíssimo obrigado. Eu acho que, assim como eu aprendi muito, quem nos ouviu durante quase uma hora aprendeu muito da experiência de vocês. Obrigado pela generosidade da participação. E deixo um abraço a todos nesse final de dia do nosso FIS 21. Obrigado e até breve. Eu que agradeço. Obrigada.